Espero que estejam bem. Vamos continuar nossa aula de concreto armado 1. Estamos dimensionando lajes e nessa aula 4, parte 3, vamos calcular agora as flechas totais. Lembrando que na parte 2, na aula anterior, nós conseguimos calcular a flecha imediata tanto de uma laje 2D, que foi a laje 1, quanto uma laje 1D, que foi a laje 6. Encontrando os seguintes resultados: 0,00698 centímetros para a laje 1 e 0,00536 centímetros para a laje 6. Aqui eu coloquei mais um exemplo da laje 2 e nesse exemplo eu coloquei com as outras unidades, para caso queiram calcular com unidades que estão relacionadas a quilonewton e centímetro. Então, se caso queiram utilizar a unidade centímetro em vez de unidade metro, então esse é o procedimento que deve ser feito. Primeiro, encontra-se aquele valor do mol de acidez secante que a gente encontrou, de 24.150 MPa, que no caso nós convertemos para quilonewton por metro quadrado, né? Ou seja, quilopascal multiplicando por 1000. Se a gente for trabalhar com a unidade quilonewton por centímetro quadrado, então esse cálculo é feito dividindo-se por 10, o MPa, certo? Então a conversão de 1 quilonewton por centímetro quadrado para MPa é 10, certo? Isso nós já fizemos em sala. A inércia é calculada em centímetros, né, com a largura de 1 metro, ou seja, 100 centímetros. Aí a espessura dessa laje 1 era de 12 centímetros, laje 2 quer dizer, 12 centímetros, então 12 centímetros ao cubo. Então encontra-se a inércia em centímetro a quarta. E na substituição da forma, deve-se atentar apenas à questão da carga, a carga de 4,69 kN por metro quadrado, né? Para converter de metro quadrado para centímetro quadrado, a gente tem 100 vezes 100, né? 10.000. Então, eu devo dividir esse valor por 10.000 centímetros quadrados, que é a mesma coisa de 1 metro quadrado, né? 10 centímetros quadrados é a mesma coisa de 1 metro quadrado. E aí, trabalhando com centímetros as outras unidades, então o resultado já sai direto em centímetro. Então, vocês ficam tendo essas duas opções aí para trabalhar. E o resultado foi lá, 0,285 centímetros. Agora, qual seria o nosso próximo passo? Após calcular essas flechas imediatas, precisamos nos atentar à flecha total, à flecha diferida. E como calcula-se isso, né? A gente sabe que a flecha ela vai aumentando gradativamente com o tempo. Então, a gente tem que definir uma data em particular para que possa ser feito o dimensionamento. E aqui, se a gente prosseguir com a nossa apostila, passando por todas essas tabelas, vamos chegar aqui no tópico 3.2.7, que trata-se dessa flecha diferida. O que quer dizer isso? Aqui a gente consegue calcular a flecha total oriunda do tempo, onde temos aqui algumas formas para a gente seguir. Só ampliando aqui. A flecha total ela é igual à flecha imediata multiplicada por um fator, que é 1 mais αf. E o que seria esse αf? Esse αf é a relação de um coeficiente de tempo, ΔZ, sobre 1 mais 50 vezes ρ'. Esse ρ' é a taxa de armadura comprimida. O que seria essa taxa de armadura comprimida? É quando a gente tem nosso dimensionamento uma área de aço necessária para suprir esforços de compressão. Isso só acontece quando a gente tem o que a gente chama de armadura dupla.
o que não é comum em lajes. Lá a gente trabalha só com armadura simples, ou seja, só com armadura no local onde existe a tração. E o concreto fica unicamente responsável pelas áreas comprimidas. Porém, em vigas, há necessidade, em alguns casos, de armadura dupla, que é justamente armaduras para que possam ajudar, né, influenciar ali no esforço de resistência das armaduras comprimidas, né, dos esforços de compressão. Como o nosso exercício agora é de laje, eu deixei essa informação porque a gente vai trabalhar com vigas também ao longo do semestre. Mas como a gente vai trabalhar com laje, nesse exercício em particular, então, a gente não tem área de aço comprimida. Então, esse valor da taxa de armadura comprimida é 0. Logo, eu tenho 1 mais 0. Então, o αf é exatamente esse coeficiente em função do tempo. E esse coeficiente em função do tempo, essa variação do coeficiente, ele é o coeficiente de um tempo final menos o coeficiente do tempo inicial. E o que seria isso, né? O tempo final é o tempo que eu pretendo dimensionar a minha flecha. Então, se eu busco encontrar uma flecha total, obviamente eu vou buscar um tempo bem distante, que com certeza é maior que 70 meses. Né? Eu busco a vida útil da minha edificação. Então, para tempos acima de 70 meses, utilize-se esse valor desse coeficiente igual a 2. Então, independente se é 10 anos, 100 anos, esse coeficiente é 2. Acima de 70 meses, temos esse coeficiente de 2. Agora, se for menos de 70 meses, a gente tem uma fórmula para calcular essa variação em função do tempo. E essa tabelinha 3.12 da NBR 18, ela mostra alguns desses valores em algumas datas padronizadas. Então, essas datas aqui, ó, são em meses. Então, 0 meses, né? 0 dias ali, a gente tem um coeficiente 0. Metade de um mês, então ali 14, 15 dias, a gente tem esse valor. Um mês, 30 dias, né? 30 dias, a gente tem 0,68 e assim por diante. 2 meses, 3 meses, 10 meses, 20 meses, 40 meses, 70 meses. Então, temos alguns valores, porém, eu tenho a fórmula para quê? Se eu precisar aqui um cálculo para 8 meses, não tem na minha tabela, né, para 8 meses. Para um ano, 12 meses. Para 2 anos, 24 meses. Então, eu posso substituir aqui no lugar do T essa quantidade de mês e aí eu chegarei no meu resultado. Tanto é que se eu substituir aqui, ó, 1 e 1, que é o nosso 1 mês, nosso resultado vai dar 0,68 vezes 0,996, que dá aproximadamente o próprio 68, 0,67, 9 e assim vai. Então, por isso que eu tenho o próprio 0,68 arredondado aqui. Ficou claro? Agora, que datas eu devo colocar? O que seria esse tempo final e esse tempo inicial, né? O tempo inicial é o tempo da retirada das escoras, ou seja, quando eu começo a sobrecarregar a minha estrutura mesmo. Então, aqui está a informação aqui embaixo, ó, é o tempo em meses da remoção das escoras. Como a gente define que a remoção das escoras deve ser feita aos 28 dias, vamos considerar, para o arredondamento, um mês, né? Já que a diferença é muito pouco, de 28 para 30. Então, a gente pode considerar um mês até para poder ganhar tempo e evitar jogar aqui nessa fórmula, no lugar do 30, 28 dividido por 30. Ou no lugar do T, desculpem, 28 dividido por 30. Que são 28 dias dentro de 30 dias, que é o mês. Então, para não ficar uma fração próxima de 1, a gente pode usar o próprio 1. Né? Praticamente um mês. Então, vamos adotar isso aí. No nosso caso, que estamos definindo 28 dias como o tempo inicial. E o tempo final, como eu disse, vamos usar ali a vida útil da edificação, então mais de 70 meses, então é 2. Logo, esse ΔZ aqui vai ser 2 menos, para um mês, 0,68. Então, 2 menos 0,68 dá 1,32. E esse 1,32
é o valor do nosso αf, já que aqui embaixo eu tenho 1 mais 0, né? Então, no final, eu vou ter aqui a flecha inicial imediata, né? Multiplicado por 1 mais 1,32, ou seja, 2,32. Eu vou encontrar as flechas totais. Então, a gente pode fazer isso no nosso exercício. Pegar as flechas imediatas que a gente encontrou e multiplicá-las todas por 2,32. Certo? Então, voltando aqui para o nosso exercício. Temos ali cada um desses valores das flechas imediatas multiplicadas, flecha imediata multiplicado por 2,32, encontraremos as flechas totais 1 a 1. Então, já fazendo um arredondamento, vamos ter aqui 0,02 centímetros, 0,66 centímetros, 0,82 centímetros, 0,23 centímetros, já todos arredondados, 0,33, 0,34, 0,23, 0,29, 0,01, vou colocar 2 porque é muito pequeno, 0,28 centímetros, 0,11 centímetros, 0,01 centímetro e 0,10 centímetros. Então, essas seriam nossas flechas totais. Agora, outra questão é, essas flechas estão elevadas, elas estão acima dos limites estabelecidos ou não? Então, é um outro ponto em que devemos destacar, certo? Então, vamos pensar nisso utilizando a ANBR 6118. Então, fechando aqui a nossa apostila e abrindo a ANBR, peguei aqui justamente a página que contempla sobre o assunto, páginas 76, 77 e 78, elas falam sobre os deslocamentos limites. Então, olhando esses deslocamentos limites, eu tenho algumas situações em que a gente tem para trabalhar a aceitabilidade sensorial, que é o limite que a gente utiliza, sim, para análise das nossas lajes que não possuem alvenaria sobre elas. Então, lá, o limite é caracterizado pelas vibrações indesejáveis ou efeitos visuais desagradáveis. A limitação da flecha para prevenir essas vibrações, situações especiais de utilização deve ser realizada como estabelecido na seção 23. Existem também os efeitos específicos, que são deslocamentos que podem impedir a utilização adequada de uma construção. Os efeitos em elementos não estruturais, então são deslocamentos estruturais que podem causar o mau funcionamento de elementos que, apesar de não fazerem parte da estrutura, estão a elas ligadas, ou seja, as paredes. Então, se a gente tem parede sobre laje, para evitar que a gente tenha um deslocamento muito expressivo que possa danificar, influenciar de forma negativa na utilização desses ambientes com essas paredes, então a gente deve se atentar de uma forma mais específica para essas lajes, para esses elementos estruturais que contemplam partes de elementos não estruturais ligados a elas, certo? E efeitos em elementos estruturais, né? Deslocamentos que podem afetar o comportamento do elemento estrutural, provocando afastamento em relação às hipóteses dos cálculos adotados. Então, aqui nessa tabela, a gente separa justamente isso. Então, inicialmente, o que a gente trabalha nos nossos dimensionamentos é justamente a aceitabilidade sensorial, né? E pensando nisso, analisando a questão visual, né, que são os deslocamentos visíveis e elementos estruturais, o limite estabelecido é L sobre 250, ou seja, eu devo pegar o vão da minha laje, da minha viga, também serve para as vigas, e dividir por 250. E aí eu encontrarei, assim, o deslocamento máximo permitido
para que tenha uma aceitabilidade sensorial, ok? Existem também, né, os casos para efeitos estruturais em serviço e efeitos em elementos não estruturais, como havia comentado. Em elementos não estruturais, que entra aqui, né, o que a gente mais está trabalhando nesse exercício, paredes. Então, se eu tenho alvenarias, né, sobre a minha laje, por exemplo, então após a construção dessa parede, né, eu tenho que ter um limite para que eu não influencie de forma negativa ali no visual dessas minhas paredes sobre uma laje, que pode ser afetada de forma a gerar patologias expressivas. Então eu devo me atentar a um limite de L sobre 500. Então, ao dividir um comprimento da minha laje ou da minha viga por 500, eu tenho o meu limite. Note a diferença. Se eu tenho uma laje de 5 metros de vão, uma laje de 500 centímetros de vão, ao dividir por 250, eu percebo que a norma me permite ter uma flecha de até 2 centímetros, com análise de aceitabilidade sensorial. Porém, se essa laje de 5 metros tem parede sobre ela, eu devo me atentar a evitar uma flecha nessa proporção, porque pode afetar muito a minha alvenaria, né, meus elementos não estruturais. Então, nesse caso, eu teria 500 centímetros dividido por 500. Eu poderia trabalhar com, no máximo, uma flecha de 1 centímetro, para que afete o mínimo possível os meus elementos não estruturais. Note essa diferença. Vale ressaltar também que é bom a gente fazer um dimensionamento também pensando apenas nas cargas variáveis. Então, eu posso tranquilamente utilizar apenas a carga variável, fazer um cálculo de flecha imediata, né, pensando apenas nessas cargas variáveis, nas cargas acidentais, e fazer o comparativo com o limite de L sobre 350. Né? Então, além de eu analisar a carga total dividido por 250, eu posso também dividir a carga variável, né, os efeitos referentes à carga variável, então uma flecha referente à carga apenas variável, carga acidental, e compará-la com o limite de L sobre 350. Então também é uma possibilidade de dimensionamento para estruturas como a que a gente está trabalhando agora, né? Estruturas residenciais ou comerciais, ok? Existem mais alguns pontos da norma que comentam sobre forros, sobre pontes, sobre elementos edificações como laboratórios, ginásios, coberturas, porém não vem ao caso agora. Vocês têm acesso à norma para poder verificar esses limites dependendo do tipo de edificação que você esteja dimensionando. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar L sobre 250 como limite para as lajes que não têm carga de parede e L sobre 500 para essas lajes que contêm carga de parede, para poder fazer essa verificação. Certo? Então, voltando aqui para o nosso exercício, eu já havia colocado uma tabela aqui, ó, de L sobre 250 e L sobre 500. Então, eu devo buscar agora qual é o vão, né, LX, o vão LX, claro que aquele LX efetivo, né, e dividi-lo por 250 ou dividi-lo por 500, se caso for uma laje que contém parede, né? Então, vamos marcar aqui. As lajes que continham paredes eram a laje 3, 4, 5 e 6, né? As lajes 3, 4, 5 e 6. Certo? Eram essas lajes? Isso. 3, 4... Não, 5 e 7, né? 3, 4, 5 e 7. 3, 4, 5 e 7. Não é a 6. E aí, agora a gente precisa pegar os valores ali, ó, dos comprimentos efetivos, ó. Os nossos comprimentos efetivos são esses, ó. Certo? Pegar esses comprimentos efetivos e dividi-los por 250 ou por 500. Então, vamos fazer isso. Vou pegar aqui uns dois exemplos para a gente poder utilizar. Eu tenho lá
o primeiro, né, 150,8 e o segundo 155,2. Então, eu teria na minha primeira situação aqui, ó, 150,8 centímetros dividido por 250 centímetros. Isso resultaria num valor de quanto? 150,8 dividido por 250, 0,60. Esse é o limite de flecha que essa laje poderia aceitar, né? Ou seja, se caso eu extrapolasse o meu limite, a gente deveria redimensionar a minha laje, ou seja, aumentar a espessura dela e trabalhar novamente com os cálculos desde o início. Então, se ela é de 8 centímetros, eu poderia testar ela com 10 centímetros, né? E fazer todos os cálculos novamente para ver se isso resultaria numa redução da minha flecha imediata e automaticamente na flecha total ou flecha diferida, e que com isso eu tivesse uma flecha inferior aos limites estabelecidos. Não foi esse caso, porque esse caso tranquilamente passou, né? Vamos ver o segundo exemplo. Eu tenho 555,2 dividido por 250. Então, ao dividir 555,2 por 250, temos ali 2,22 centímetros. 2,22 centímetros. Ou seja, a flecha foi apenas de 0,66, a flecha real ali, total, na minha estrutura. Então, eu não tenho uma flecha que extrapola os limites estabelecidos por norma. Já o próximo aqui, o comprimento dessa laje 3 é 557,2 dividido por 250, 557,2 dividido por 250, temos 2,23 centímetros, que também está ok, porém, essa laje 3, né, essa laje 3, ela tem carga de parede. Então, eu devo me preocupar não só com a aceitabilidade sensorial, mas eu também devo me preocupar com elementos não estruturais. Então, eu preciso também dividir esse 557,2 por 500, resultando na metade do valor aí, né? 1,114, arredondando. Então, 1,11. Note que agora o valor ficou próximo, mas ainda passou. Lembra que eu tinha comentado que a gente pré-dimensionou essa laje, ela precisava ser um pré-dimensionamento de 13, alguma coisa, e a gente resolveu arriscar ela de 12, então até agora deu certo. A flecha ainda está abaixo dos limites estabelecidos por norma, certo? Então, deu tudo certo aqui. Preenchendo os demais valores, o que nós temos? Para os próximos aqui, eu terei para todas essas lajes 4, né, dividindo o seu comprimento por 250, 1,29 centímetros. E onde tem carga de parede, que algumas dessas lajes têm carga de parede, 0,65 centímetros, que também está ok, já que a maior é de 0,34. Então, praticamente metade do limite estabelecido. A próxima laje, a laje 5, também tem carga de parede, então eu tenho 1,85 pensando apenas na aceitabilidade sensorial e 0,93 já pensando em elementos não estruturais, como alvenaria. O próximo, 0,62, também ok no limite. Esse próximo tem carga de parede, então 1,57 e 0,79 centímetros como limite estabelecido para casos de carga de parede. Depois 1,11 centímetros, 0,62 centímetros e por fim 1,11 centímetros novamente. Isso faz com que a gente conclua que para o exercício que a gente está propondo, todas as flechas passaram, né, na sua análise em relação ao limite estabelecido pela NBR 6118. Certo? Existem alguns relatos de autores, embora na norma não esteja especificado, que como a laje ela é apoiada em vigas e as vigas
possuem também flechas? Então, no final, o que acontece? Né? Se a minha laje já sofre uma flecha e a minha viga também sofre uma flecha, quer dizer que a minha laje vai sofrer esse efeito também. Então, além da flecha que ela possui, ela ainda vai acumular uma parcela da flecha que a laje possui. Então, consegue entender? Porque se a própria laje já, por exemplo, tem uma flecha de 2 centímetros, mas ela está apoiada em uma viga que tem uma flecha de 1 centímetro, então quer dizer que essa flecha na minha laje ela vai se exceder um pouco. Isso faz com que, em alguns casos, a gente precise multiplicar por um fator. Então, nesse caso, a gente teria a possibilidade de dimensionar 2/3 da flecha limite. Ou seja, se a gente tem uma flecha limite de L sobre 250, então, em alguns casos, a gente trabalha com a possibilidade de 2/3 de L sobre 250, que daria L sobre 375. Então, alguns autores trabalham com esse L sobre 375 no lugar de L sobre 250, já supondo esse aumento graças à influência que a viga tem sobre a laje. Embora a maneira correta de se fazer isso seria, é claro, calcular na sequência as vigas, determinar as flechas das vigas e nessa sequência determinar a soma das flechas ali e verificar se esses limites estão extrapolados ou não, certo? Mas vale ressaltar esse ponto importante para caso vocês venham a ver esse tipo de informação em algum livro ou em algum desenvolvimento de exercício. A inclusão do L, do 2/3, né, na modificação das flechas limites a serem utilizadas. Ok? Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa análise de flecha. Nas nossas próximas aulas, aula 5, já vamos entrar na parte de reações, né, e momentos para determinação, sim, da etapa final, que é a área de aço nas nossas lajes. Então, obrigado e bons estudos.